Olá, hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto, e nós somos convidados ao Evangelho desse dia. A palavra Evangelho, vamos lembrar mais uma vez o que significa boa notícia, notícia alegre. Deus tem sempre algo a dizer que é transformador e que é para o bem sempre. Por isso é alegre notícia, por isso é a notícia mais importante que existe na face da terra ser conhecida, Evangelho. Vamos a ele, Mateus 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ontem nós vimos então Jesus dizendo que se o irmão pecar contra qualquer um de nós, a gente deve fazer de tudo para salvar aquele irmão. Tentar corrigi-lo, mostrar o seu erro com muita humildade, chamando inclusive outras pessoas para ver se ele não aceitar, que não é implicância nossa, que há um erro claro ali. Vimos também que, em última instância, a igreja decidirá se essa pessoa endurecer no erro. A igreja tem o poder de ligar e desligar, mas que tudo deve ser feito em oração, buscando sempre a fraternidade. Pedro agora quer saber qual é o limite, então, do perdão. Jesus vai dizer que o perdão entre nós não pode ter limite, porque nós somos devedores do Deus vivo, que usou de um perdão sem limites para conosco. E nós precisaremos desse perdão até o fim da nossa vida, porque o pecado mora sempre conosco. Nós somos todos pecadores, e quem diz que não tem pecado não conhece a si mesmo, está mentindo. Todos pecamos sempre, infelizmente, e precisamos da misericórdia de Deus. Jesus vai ensinar nessa parábola aqui que a fonte do perdão verdadeiro, aquele perdão que sai do coração, que é esse o perdão que Deus exige entre nós, ele brota da compaixão para com o outro. Por isso ele contou essa parábola, essa história que tem um final, uma finalidade de ensinar para nós uma lição muito importante. Nós, em relação a Deus, nossa dívida era impagável, mas ele perdoou. Entre nós, todas as dívidas são pagáveis, comparadas, porque a nossa dívida com Deus é eterna. Entre nós não é assim. Então Jesus está dizendo para vocês perdoarem sempre
procurem basear-se na compaixão e não apenas no senso de justiça humana. O senso de justiça entre nós não dá conta. É a compaixão que gera misericórdia. A misericórdia é o esplendor da justiça. É a misericórdia que leva a justiça ao seu ponto mais alto. Quando a gente tem compaixão da outra pessoa, a gente descobre razões que até então a gente não tinha para perdoar aquela pessoa. Quando a gente olha com compaixão e passa a ter misericórdia de quem pecou, de quem errou contra nós, a gente vai descobrir que é possível sempre perdoar. A misericórdia não se cansa nunca de perdoar, porque ela tem a sua raiz no amor. E o amor, ele é paciente, compassivo, bondoso, misericordioso. Então, meus irmãos, peçamos a Deus essa alegria, essa graça entre nós, de descobrir na compaixão que gera misericórdia por quem erra a fonte do perdão entre nós. E aí, nós não ficaremos cheios de razões para não perdoar, mas será muito mais fácil. Deus, muito obrigado pelo perdão infinito que o Senhor tem sempre a nos dar. Nós vos agradecemos por tua compaixão, que gera esta misericórdia, a qual não merecíamos, ao ponto de nos dar o teu próprio Filho, porque o nosso pecado era impagável por nós mesmos. Muito obrigado, Senhor. Que essa experiência da tua misericórdia no nosso coração nos leve também a ter esses sentimentos de compaixão para quem erra para conosco. Que não seja a nossa justiça, mas a vossa justiça dentro de nós, a medir os erros dos irmãos, a medir pela compaixão, pela misericórdia, para perdoarmos sempre. Isso vos pedimos por Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz desse Deus, misericórdia, amor, compaixão, perdão. Até amanhã, se Deus quiser.